Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. A Prismac, ela fica ali no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Parque Hotel. Mas hoje nós vamos começar o nosso programa falando um pouquinho de esportes, né? Temos aí muita coisa, né, Jago? Nós temos aí a convocação da seleção, o campeonato lá em Sobradinho, campeonato brasileiro, a Libertadores, o Cruzeiro precisando reverter o resultado. Mais uma vez, né? Mas e aí, seja bem-vindo, Jago. Obrigado, Raimundo. Bom dia, telespectador do Tribuna Livre. Exato. E hoje começa a decisão. Aqui em Brasília, finalmente, parece que o campeonato vai terminar aqui em Brasília. Brasília e Lusiânia. O primeiro jogo no campo do Brasília. Todos dois no Mané Garrincha. Os dois no Mané Garrincha. Os dois jogos no Mané Garrincha. Vai jogar todos dois. Desde o começo do campeonato, em função da venda do Candangão para a TV, então ficou exigido que as duas partidas finais seriam jogadas no Mané Garrincha, para ter transmissão. Mas como houve esse atraso, suspensão do campeonato, houve a quebra de contrato. Entendi. Então, provavelmente não vai haver transmissão dos jogos de hoje nem do próximo sábado, mas serão realizados no Mané Garrincha. Quer dizer, nós perdemos o motivo para botar no Mané Garrincha, que seria a transmissão, e a transmissão não vai acontecer. É uma beleza. Mas vai ser um bom jogo. O Lusiânia joga por 2 resultados iguais. Ele tem a vantagem por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. E o Brasília já está na Copa Sul-Americana? Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Sport, que também está na Sul-Americana. Time B do Sport. Pelo time B do Sport, exato. Mas eu acho que o Brasília chegou um pouco deslumbrado nesse jogo da Copa do Brasil, depois da classificação na Copa Verde. Mas eu acho que vai ser um bom jogo e o público de Brasília vai ter oportunidade de mais uma vez ver de perto o futebol do Distrito Federal, que nesse último ano, desde construído o novo estádio, teve a final do campeonato do Candangão do ano passado. Esse ano já teve Copa Verde, já teve Copa do Brasil, vai ter as finais agora do campeonato do Distrito Federal. Eu acho isso muito interessante. Me diga uma coisa, para ficar ainda no futebol, né, do Distrito Federal, e você tem acompanhado bem de perto, né, os campeonatos amadores Sobradinho 1 e Sobradinho 2, Sobradinho 1 e Sobradinho 2, isso. Aliás, um abraço pro pessoal lá de Sobradinho, né, e que são apaixonados por futebol, né, como nós, né. O campeonato de Sobradinho pega fogo. É verdade. Principalmente no segundo semestre, quando é o campeonato regular. Agora são disputadas as Copa Minas, depois a Copa Sobradinho, que está sendo disputada neste momento, e depois no segundo semestre deslancha o campeonato regular. Mas tem algum time assim que você possa destacar como favorito absoluto lá no campeonato? Favorito absoluto não. Você tem, por exemplo, a Barca, que foi a campeã ano passado. É muito tradicional, né? Muito tradicional. Aliás, vários times são muito tradicionais, Raimundo, em Sobradinho. São times muito antigos, como o FAS, como o Bahia, como o próprio Barcelona, o Cosmos. São times, o Total Flex, são times que já jogam os campeonatos amadores de Sobradinho há muitos anos. É verdade. Exato. E isso chama público, né? Chama muito público. Isso você está falando Sobradinho 1. E Sobradinho 2 também, o campeonato está pegando fogo, né? O campeonato também está pegando fogo. Lá tem o campeonato, tem o time do Cataventos, tem o time do Atlético, tem o time do R7, que é do Rogerinho, que faz um trabalho muito bonito, um trabalho social muito bonito naquela região ali. E isso mexe muito com a comunidade local, né? Como vários outros. Porque o esporte ele agrega, né? Ele agrega. E nós temos uma deficiência no nosso futebol profissional. E quem gosta de ver futebol no campo, como se dizia antigamente, eu vou para o campo, né? E o futebol amador ele acaba atraindo esse público que gosta de estar ali na beira do campo, vendo, falando. Vibrando com a vitória dos seus times. Tem até uniforme, tem torcida organizada, alguns, bonito, bonita a festa. Ótimo. E tem um outro assunto que é muito interessante, né? A convocação da chamada seleção brasileira. Da família escolar, né? A família escolar. Né? Ontem ele complementou. Olha, eu tive assim uma surpresa
O goleiro que todo mundo discutia era Vitor e Cavalieri, foi o Vitor, mas o Vitor são, uma goleiros, são goleiros e acho que o rigorosamente iguais. Vitor tá numa fase melhor mesmo, fase melhor do que o Cavalieri, né? O lateral direito, o Maicon, que ainda tinha uma certa dúvida com o Rafinha. O esquerdo, o Maxwell com o Felipe Luiz, mas já estava quase que claro que seria o Maxwell. Agora, o zagueiro, todo mundo esperava, assim, muita gente esperava o Miranda, né? Acostumado mas veio o Henrique. a marcar o Messi, né? Acostumado. E está numa grande fase o Miranda, né? Inclusive, junto com a grande fase do Atlético de Madrid, que esse ano vem surpreendendo, está na final da Copa. Mas um dos critérios, né, que qualquer treinador, isso eu ouvi muito tempo com o Péricles, né? O Péricles lá do Guará, companheirão nosso, jogou muita bola, né? Tanto no Brasil, acompanhei muito né? o Péricles no Brasil. E o Péricles diz que uma das coisas mais difíceis é você formar o grupo, né? E o grupo precisa ter unidade, essa coisa toda, né? E o Henrique é uma pessoa da confiança do Filipão. Da confiança, né? Do Filipão. Jogou com ele muito tempo no Palmeiras, né? Pode ter sido decisivo, né? Atrás, Então, sem surpresa, Brasil junto com a Alemanha, Argentina e Espanha, os grandes favoritos. Alemanha, Brasil, Argentina e Espanha, os grandes favoritos. Bota a Itália e a Inglaterra também e a Holanda. Itália, você nunca pode desprezar a Itália, né? A Itália tem camisa, aquele time que ninguém acredita, mas está sempre chegando. E eu colocaria também um time que merece ser visto, acredito que não vai chegar à final da Copa, é a Bélgica. A Bélgica, que tem uma geração fantástica chamada Geração de Ouro da Bélgica, com vários jogadores como Hazard e outros aí que vêm se destacando no futebol mundial, Lukaku, então deve chegar bem nessa Copa e fazer um bonito papel. Mas eu acredito que a grande favorita seja mesmo a Alemanha, né? A Alemanha está jogando um futebol extraordinário, né? E a Alemanha tem a base, tem a sorte de ter a base num time. O Bayern de Munique, com algumas peças do Borussia Dortmund, então isso já favorece, já é um salto à frente. E o Campeonato Brasileiro, hein? Parece que agora o Maracanã virou recreio dos baianos, né? O Vitória vai lá e fatura o Fluminense toda vez, rapaz. Diante de 50 mil pessoas, num sábado à noite, realmente é uma festa muito bonita, o Maracanã muito cheio, e o Fluminense jogou bem. No primeiro tempo perdeu várias oportunidades, mas o Vitória é muito bem montado pelo Ney Franco, um ótimo técnico. Sabe montar um time, principalmente times médios. Ganhou merecido, né? Ganhou merecido. Não tem o que reclamar, né? Tivemos um bom jogo também no domingo, Flamengo e Palmeiras, em que o Flamengo virou no segundo tempo, perdia de 2-1, virou para 4-2, um ótimo jogo, o Flamengo. E o Cruzeiro aqui em Brasília que faturou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Cruzeiro fez um bom jogo também. O Cruzeiro tá bem montado também, né? Manteve o Marcelo. E tem um banco, né? Isso que importa. Eu estava vendo os reservas do ataque do Cruzeiro, Dagoberto e Borges, que são titulares em muitos times. Dagoberto, Borges, ainda entrou o Marcelo Moreno no finalzinho do jogo, até marcou o gol da vitória, Marcelo Moreno, e o Cruzeiro pressionou o tempo todo o Atlético, recuadinho o Atlético, e o Cruzeiro conseguiu fazer valer a camisa no segundo tempo e a força do Aliás, reafirmo aqui, Cruzeiro, Internacional e Atlético Mineiro como os times que podem, né? São os favoritos, né, para o título, né? Mas eu confesso a vocês que eu estava empolgado com o meu Fluminense, rapaz, de repente eles levam a pena. Mas eu acho que não deve ficar desestimulado, não. Eu acho que o Fluminense tem condições de fazer um bom campeonato. Não acredito que ele vá brigar lá em cima com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está 2-3 passos à frente. Mas o Fluminense eu acho que não vai repetir aquele fiasco o 2013, não. Tá certo. Daqui a pouco, então, o Tribuna Livre volta para a gente falar sobre política e uma série de outros assuntos que dominaram a pauta na cidade. Bem, estamos de volta e agora contando com o Dr. José Vieira na defesa intransigente dos direitos do consumidor e a doutora Quitéria, né, que fala muito sobre a questão da saúde da mulher. Aliás, ela fala da saúde em geral, mas em especial ela fala da mulher, né? Mas vamos começar com o Dr. Vieira, né? Parece que o pessoal anda comprando aí sofá e o sofá não presta e depois para devolver é uma novela, né, Vieira? É verdade, doutor Wagner Ribeiro. A dona Amélia
nos encaminhou essa pergunta, que ela disse que comprou um sofá em uma determinada loja e com 60 dias o sofá veio a dar defeito. Ela recorreu à loja e a loja se recusou a trocar, pediu que ela consertasse o sofá, se dizendo que já estava fora da garantia. Olha, quando se trata de mercadoria dessa qualidade, a garantia são de 90 dias. Isso precisa que o consumidor esteja bem atento a esse prazo de validade. E outra, mesmo depois dos 90 dias, se esse sofá veio dar defeito, que é o caso do sofá, é um defeito de qualidade, ela ainda está a garantia. Porque nesse caso a garantia começa a contar, doutor Raimundo Ribeiro, após a identificação do defeito. Após a identificação do defeito. Então, e aí, desde que seja um defeito de fábrica, né? Desde que seja defeito de fábrica. E aí, nesse caso, a casa se recusou a mandar consertar o sofá da dona Amélia e ela pergunta o que fazer. Nesse caso, dona Amélia, você deve recorrer ao PROCON da sua cidade e de posse daquele registro do PROCON, você pode buscar os seus direitos, até danos morais, no juizado cível de pequenas causas, porque aí existe um caso de danos morais. Muito bem. Doutora Quitéria, e esse vírus que está no ar? Essas viroses que não sei o quê. Aliás, eu vejo muita mãe, muito pai dizer, toda vez que a gente vai no médico com a criança, aí o médico diz, é uma virose. Onde é que está esse negócio que a gente precisa resolver esse problema? Afinal de contas, Quitéria, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui falando sobre saúde. Realmente, estamos no mês de frio, né? É verdade. A temperatura de Brasília baixou bastante. E com isso está havendo muita virose. Virose de uma gripe, entendeu? A gripe está vindo aí com toda a força. A vacina está aí fazendo a vacina dos idosos, mas eu acho que essa vacina deveria se estender para todo mundo, mas enfim, liberaram só para os idosos, assim mesmo. Ainda está alguns postos sem vacina. Mas a virose está por aí. O que a gente sugere? Sugere você estar com o ambiente amplo, sem estar muito abafado, né? Evitar contato com outras pessoas que estejam gripadas, com tosse ou com aquela secreção purulenta, catarral, né? E evitar sempre se expor ao frio. Por isso, para evitar essa contaminação geral que está tendo de vírus. O vírus ele pode ser o H1N1, que é a virose do influenza, e pode ser também uma bactéria como a pneumonia, que é muito comum também nessa época do ano. Né? Quem mais sofre com tudo isso, Raimundo, é as crianças, né? Porque vem as bronquites, vem as asmas, vem o mal-estar da coriza, da sinusite, entendeu? Enfim, as mães evitar o contato de aglomeração, evitar essas aglomerações que tem aí no local, né? Bem, agora você já sabe, né, o que fazer no caso das viroses. Tomar bastante líquido, que é importantíssimo, bastante né? líquido. Realmente providenciar um médico para entrar com a medicação paliativa, porque vírus realmente é uma coisa que ainda é discutível a cura, né? Mas a gente pode evitar. Melhorar o sistema imunológico. Agora que você já está preparado, né? Também o consumidor já está devidamente esclarecido. Agora nós vamos conversar um pouquinho também sobre a política local e a política nacional. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, né? E agora vamos tratar de um assunto que é extremamente atual, né? E para isso nós estamos recebendo o Rafael Seba, né? O Rafael Seba, ele participa do Comitê Popular da Copa, né? E o que esse comitê pretende fazer aí com relação a essa Copa do Mundo aí, que na verdade é a Copa da FIFA, né? Só para... Bom dia. Começar contextualizando o que é o comitê. O comitê é uma iniciativa que se iniciou em 2011 com a instalação em todas as cidades sedes da Copa do Mundo de núcleos de estudo, de atuação, com vistas a ver
quais seriam os impactos, os legados desse grande evento que o Brasil... Quais seriam os ganhos e as perdas, com certeza, né, do Brasil nisso? Isso. Então, hoje ele está estabelecido nas 12 cidades-sede, e aqui no Distrito Federal, evidentemente, não poderia estar de fora. E qual a conclusão que vocês chegaram? Nós teremos mais ganhos, mais perdas, ou vai ficar 0-0 o jogo? Infelizmente, logo de cara a gente viu uma série de questões bem problemáticas que por si só já seriam suficientes para considerar esse evento um grande problema para a população brasileira. Por quê? A começar pela questão das emoções, né? Muitas pessoas perdendo as suas casas por conta de obras dos estádios e sem as devidas garantias. Isso não aqui no Distrito Federal, em outros locais, aqui né? no Distrito Federal não diretamente, mas o que acontece? O financiamento do estádio aqui no Distrito Federal foi totalmente orçado com recursos aqui do Distrito Federal. Da Terra Cap, que está falida, inclusive. Exatamente. Então, e você tem uma série de leilões, nós tivemos 44 leilões da Terra Cap nos últimos anos. Quer dizer, você está leiloando terra pública, está vendendo terra pública, para poder construir esse estádio. Recurso público para construir esse estádio. Então, ao mesmo tempo, você tem um imenso déficit habitacional aqui no Distrito Federal. Então, você não teve pessoas perdendo sua casa diretamente, mas o que poderia ser destinado para a construção de casas populares ou para investimentos sociais está indo todo. Então, independentemente do resultado em campo, a Copa é altamente perniciosa nesse caso. Com certeza. Para o Distrito Federal, né? Com certeza, para o Distrito Federal e para todo o Brasil. Para o Brasil, de modo geral, né? Claro. Estão previstas, Rafael, algumas manifestações, né? Aqui em Brasília também vocês pretendem fazer manifestações? Sim, nós temos uma manifestação... Agora tem que tomar cuidado, né? Porque agora virou terrorista, né? Aliás, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é um festival de besteira que esse governo faz, né? O ministro Zé Eduardo Cardoso, até renegando, né, o seu passado, né, de um cara lutador e tal, de repente endossa um projeto praticamente colocando como terrorista quem ousa discordar e quem ousa protestar. Que loucura. Essa lei de terrorismo não foi aprovada ainda bem, né? Mas ela... Mas está lá no Congresso. Ainda pode vir a ser aprovada e é outro problema da Copa, né? E é o que a gente tem que ter muita clareza. Os problemas da Copa não se encerram agora, em junho, com a realização do evento. A gente está falando de flexibilização da democracia brasileira. Né? Isso é algo que... Esse é o legado, talvez, que a gente vai ficar da Copa. Um legado extremamente negativo. Agora, Rafael, apenas... para acrescentar no que se colocou, no dia 17 de junho do ano passado, a dona Dilma, preocupada com as manifestações em todo o Brasil, foi a São Paulo para conversar com Lula e tentar assinar um decreto criando um estado de sítio, ou seja, tirando as garantias condicionais. Você é advogado, isso já foi comentado. O que você acha disso? Aliás, você denunciou isso há um ano, né? Não, é um baita problema. Só responder das manifestações antes, aí eu entro nessa questão da democracia. Mas a gente tem no dia 15 agora de maio uma manifestação nacional, já puxada pelos comitês populares da Copa, mas que envolve muitos movimentos, muitos outros setores que não os comitês. E durante a realização da Copa do Mundo, a ideia é que cada cidade se organize aqui no Distrito Federal numa composição mais ampla, não é só o Comitê Popular da Copa, a gente está convocando atos para todos os jogos que houverem aqui no Distrito Federal, seja da seleção brasileira ou não. São 7 jogos, 7 né? jogos, isso. Um da seleção brasileira. Um da seleção brasileira. Contra Camarões. Isso. E aí só para... Você não pode nem chegar perto, porque tem que ficar a 2 km de distância, né? Exatamente, é isso que eu ia falar quando a gente fala do estado de exceção. A Lei Geral da Copa é uma lei de exceção. É uma lei que fala que dentro do território brasileiro você vai ter um raio de 2 km ao redor do estádio. Isso acontece aqui no Brasil, né? Isso é um grande absurdo, e em que a FIFA vai ter controle financeiro, político, e jurídico, inclusive. Até para confeccionar aquelas tabelinhas da Copa para os comerciantes. Não, tem uma coisa absurda. Um dia desse eu estava vendo os camelôs que costumam ficar próximo ali do estádio, estão fora. Quer dizer, a única chance que eles têm de ganhar alguma coisa quando tem público, entendeu? Olha, realmente é você entregar a soberania de um país para a FIFA, né? Que, na verdade, é uma organização sobre a qual
pesa, né, fortes suspeitas, né, de ligações com o crime, com o tráfico, com uma série de coisas, né, a Sim. FIFA, né? Assim, quando a gente para analisar, são situações que simplesmente não fazem sentido. A Suécia, por exemplo, é um país que a gente sabe que tem condições de educação, saúde, mobilidade muito melhores do que a do Brasil. Claro. E o governo pretendia se candidatar a receber a Copa do Mundo de 2022. A população não ficou satisfeita, foi feito um plebiscito para decidir o que eles achavam melhor de se fazer, se candidatar a ser sede da Copa do Mundo ou não. E a escolha naquele país que já tem educação, saúde, transporte, foi não queremos Copa do Mundo, não queremos Copa do Mundo, queremos investimentos sociais. E o povo brasileiro é porque não foi consultado. Se ele fosse consultado, talvez dissesse a mesma coisa, né? Até de uma forma intuitiva, né? Porque, na verdade, a Copa do Mundo é um grande negócio que beneficia a FIFA, isso já é claro. Agora, falta clarear apenas quem mais ganha muito dinheiro com tudo isso, né? Com certeza. Vamos torcer aí, mas olha, Rafael, eu quero lhe agradecer a presença, dizer que o nosso programa está sempre aberto e na hora que você achar que tem algo importante para poder falar para a população, pode contar conosco aqui, viu? Muito obrigado, Raimundo. Bom dia, obrigado. Mas agora, meu amigo Solano, nós temos aí um tema, né, que finalmente a Procuradoria-Geral da República deu um parecer que está no processo lá dos mensaleiros, lá no Supremo Tribunal Federal, em que aponta diversas regalias que estão sendo dispensadas aos bandidos que estão presos na Papuda, conhecidos como mensaleiros do PT, né? Finalmente a Procuradoria reconheceu o piquenique que o Delúbio fez, né? Com aquela feijoada, reconhece que o café da manhã do Zé Disseu é especial, né? Essa coisa toda. E esse documento da Procuradoria confirma que o governador Aguinaldo é mentiroso, né? Quer dizer, quando ele ficou negando, né? Mentindo, né? Agora a Procuradoria da República está dizendo não. Existem regalias, né? E pior, nesse documento, o procurador ainda diz que Aguinaldo é mal educado, né? Porque respondeu de uma forma inadequada tanto o juiz da vara de execuções penais, né, quanto o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. E agora, governador, veja a vergonha que o senhor está fazendo para nós, passando, né? Quer dizer, a população de Brasília tem um governador que é mentiroso. Agora, um detalhe, Ribeiro, a Procuradoria-Geral da República recebeu também um dossiê de um sinal de alerta, quase que vermelho, que poderia ter uma rebelião dentro da Papuda. Que o perigo continua, né? Ele continua, já havia o movimento dos familiares dos presos, eles iam se levar... Houve duas tentativas de rebelião, na verdade, e isso né? ia explodir. Por causa do tratamento privilegiado que é dado aos mensaleiros, que vem sendo denunciado há muito tempo, que o juiz da vara de execuções tentou acabar e Agnello, usando, né, do poder que lhe foi conferido como governador, usando indevidamente, entendeu? Tentou inclusive prejudicar o juiz, como tentou também agora prejudicar a promotora que pediu para saber se ocorreu alguma ligação da Papuda para o Palácio do Planalto, né? Quer dizer, os caras não estão conseguindo ver a extensão da besteira que eles estão fazendo, né? São 1.800 presos, já imaginou, Ribeiro? 1.800 presos se rebelando. Isso só lá naquele local. Naquele local, 1.800 Na verdade, presos nós temos 14 mil presos se já. rebelando lá dentro, e seria então um Deus nos acuda. Agora, Raimundo, ó, pessoal, esqueci. O Tiago Velho está aqui conosco, entendeu? É gente boa, apesar de ser flamenguista. Vai lá. o ex-presidente Lula já tinha renegado, né, os mensaleiros, e agora como é que o governador vai fazer? Será que também vai renegar? O Lula não conhece, né, esses caras, né? Será que também vai renegar? Porque agora foi constatado que realmente eles estavam tendo regalias, né? Agora a gente tem que esperar uma resposta do governador. Mas ele não tem como renegar porque o Agnello, ele entrou escondido, sorrateiramente lá na Papuda, foi lá visitar, né? Diz que era uma visita de, como é que era? Uma inspeção. Ele, o governador Agnello, foi inspecionar. E não viu as regalias, o governador? Uai, e agora, será que o procurador está mentindo também? Agora, essa do Lula renegando os seus colegas,
O Lula comeu no mesmo prato dos mensaleiros, ele conhece muito bem. O Zé Dirceu foi chefe da casa assim. O Lula não é o boi, né? Quer dizer, ele se dá bem com todo mundo, né? Quer dizer, quando o governo era dos militares, ele era o entreguista, né? Era o cara que... Não é entreguista, é o dedo duro. Dedo duro, né? Agora, aí quando veio o mensalão, ele primeiro se sentiu apunhalado. Daqui a pouco ele disse que não existiu. Aí ele foi lá na TV portuguesa dizer que esse povo não era da confiança dele. O Lula é maluco, é? Eu acho que o hospício está aberto. Você sabe que o hospício é casa de maluco. Olha, eu vou lhe dizer agora, eu fico imaginando como é que deve ficar o espírito do Zé Dirceu, do Delúbio, do Genuíno, do Marcos Valério, né? Porque eles dizem assim, pô, mas nós fizemos tudo isso para beneficiar o cara, e o cara disse que não conhece a gente aqui é que está preso e ele está rodando o mundo? Que coisa louca, hein? Está sendo chamado de Calabar. Você sabe quem é Calabar? Calabar foi aquele cara que traiu Tiradentes. Pior que o Judas, porque o Judas foi numa época, e o Calabar foi numa época de 200 e poucos anos atrás. Então, o Lula está sendo chamado de Calabar pelos seus colegas lá dentro da Papuda. Bem, mas o fato concreto é que o Ministério Público do Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal, denunciaram ao juiz da vara de execuções que existiam regalias no tratamento dispensado aos mensaleiros. O juiz mandou apurar e constatou. Mandou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apurasse e a Secretaria encobriu as regalias. O caso foi parar no ministro do Supremo, presidente Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa manda ouvir o procurador. O Procurador-Geral da República. Não é qualquer pessoa não, hein, pessoal? É o Procurador-Geral da República. O homem responsável por defender a legalidade e por defender a sociedade. Diz claramente, existem regalias que precisam ser cortadas imediatamente sob pena de responsabilidade. E agora, governador, o senhor vai continuar calado, fazendo cara de paisagem, o senhor não vai dizer nada? Afinal de contas, o senhor disse que não existiam regalias, o que mostra que o senhor mentiu. Mentira é quebra de decoro. E agora? O senhor vai dizer o quê? Mais uma vez, né? São tem inúmeros episódios aí do governo aí do DF e mentindo, né? Aliás, o que eu mais me lembro, Thiago, eu não sei se você lembra disso, mas quando ele era candidato, ele foi na televisão, no programa eleitoral e dizer: eu sou médico, eu vou resolver o problema da saúde em 3 meses. Compadre, cria vergonha. Médico cubano. É cubano, né? Deve ser cubano. Essa semana saiu novamente sobre as medicações, né? Faltando remédio aí, o pessoal está precisando de remédio para se tratar, né, na rede pública, e desde o ano passado parece que não tá abastecendo, né? Alguns remédios que a população, desde de dezembro, novembro do ano passado, que não acha esses remédios. Esse governo é um desastre, na verdade, né? Mas olha, ainda tem um assunto também muito interessante, que é a chamada CPI da Petrobras, né? Agora já surgem denúncias do rombo lá na Eletrobras também, né? Quer dizer, se o da Petrobras é grande, dizem que o da Eletrobras é muito maior. E agora surgem 2 CPIs, né? Quer dizer, que criador não quer apurar nada, né? O problema é para acalmar o Paulo Roberto. Já estão jogando, Ribeiro, remédio nos buracos. Com a declaração do Paulo Roberto, vai sair rato por todos os buracos. Não é nem remédio. Mas será que ele vai realmente abrir o bico? Ele vai abrir o bocão porque ele é diferente... Se ele abrir o bico, ele acaba com o meio mundo, né? Ele é diferente daquele rapaz, o Marcos Valério, né? O Marcos Valério é mineiro. O Marco Valério é mineiro, é caladinho. O Marcos Valério só abriu depois de condenado a 40 anos de cadeia. Ele viu que é o seguinte: olha, eu entro nesse filme e só eu que morro no final. Que história é essa? Quem conhece o Paulo Roberto, um amigo meu, ele é perigoso, ele vai abrir o bocão e vai entregar todo mundo. Ele não vai sozinho. Então ele acaba com a República. Vai acabar com a República. Que loucura, hein? Mas é melhor, né? É melhor que a verdade venha à tona, porque é possível se reconstruir sobre novas bases, né? A República, né? O que você acha, Thiago? Agora, engraçado, veio agora no ano das eleições, né? Uma denúncia dessa aí. Agora, a população agora, como é que vai ser, né? Para votar, como é que a presidente, a Dilma, como é que ela vai se sair dessa, né? Aliás, as pesquisas apontam, né, que a Dilma está indo ladeira abaixo, né? Apesar de eu não dar muito crédito para negócio de pesquisa e tal, mas, de qualquer maneira, é um dado, né, que mexe com a população aí. E as pesquisas apontam isso. Bem, mas o nosso Tribuna Livre
é um tempo muito curto, nós só temos 30 minutos, né? Então eu quero agradecer muito a meu amigo Luiz Solano, festejado, repórter do Planalto, meu amigo Tiago, né, que é um dos mais brilhantes jornalistas aí da nova geração, né? Mas quero, acima de tudo, agradecer a você, telespectador, né, pela sua audiência, pela sua paciência, e se Deus permitir, semana que vem nós estaremos juntos novamente no próximo sábado na TV Brasília.